E aí, torcedor colorado, muito bom, é muito bom estar aqui com vocês agora. Agora você, torcedor do Internacional, você tem voz. Isso mesmo, a voz da torcida colorada está chegando para poder dar a você, torcedor colorado, o seu espaço, o espaço que você merece. A sua voz será, sim, muito mais ativa a partir de agora. Temos vários convidados no dia de hoje, tem o Felipe Assunção, temos o André Miola, a Bibi Pavim, minha parceira de arquibancada também por aqui. Iremos falar aí sobre o ano de 2022 do Internacional, que foi um ano que começou mais ou menos e terminou mais para mais do que para menos, né? Terminou até bom aí com a classificação do Internacional à Libertadores da América. Sem muito papinho aqui para iniciar o programa, Felipe Assunção, como é que tu achou que foi o ano do Internacional? Sem muitas delongas, como se diz, né? Sem muito papinho, já vamos para a pauleira. E também só parabenizar por esse espaço, né? A voz da torcida colorada. Acho que a gente precisa interagir e de forma concreta com algumas pautas do clube. E aqui algumas pessoas no qual eu já conheço aí de tempo do clube, o Miola, a Bibiana, torcedores, né, fanáticos pelo Internacional. E quem não é fanático, o colorado que não é, né? Que não pulsa pelo Internacional. Acho que iniciando essa retrospectiva de 2022, a gente tem que pegar desde o início. Já que tu me permitiu iniciar esse debate... É contigo. Para o Miola e a Bibiana entrarem, eu acho que a gente iniciou mal no futebol, nos primeiros 16 meses de futebol. O Inter fez algumas contratações que foram muito arriscadas, né? Ramires, o próprio Medina. Ali se quebra toda uma ideia, uma ideologia de comando que se vinha com o Abel Braga, que se vinha numa sequência positiva, mesmo que aquele grupo de jogadores que era bastante contestado pelo torcedor, não se podia fazer uma ruptura tão rápida. E dessa ruptura, nos primeiros 16 meses, a gente pagou preço, né? A gente foi eliminado pelo Globo, vexatoriamente, né? A gente foi eliminado lá atrás pelo Olímpia nos pênaltis, não podemos esquecer, lembra naquela Libertadores. A gente foi eliminado pelo Vitória no Beira-Rio, não podemos esquecer. Fala pertinho do microfone aí. Exatamente. A gente foi eliminado pelo Vitória, a gente não pode esquecer. A gente, no Grenal, pelo um Grêmio que vinha da Série B, eliminado numa fase inicial. Então, alguns vexames dentro do futebol. Isso acontece? Acontece. Nos primeiros 16 meses, para mim, o futebol foi muito ruim. Mas, com a chegada do Mano, a direção começa a acertar. Né? Ela começa a tal reformulação que tanto o torcedor gostaria, e a partir dali a gente consegue ter um equilíbrio de futebol e melhores resultados que nos dão boas perspectivas, né? Então aí eu vou passar também a bola para o Miola, para a Bibiana, que também tem as opiniões. Eu acho que com a chegada do Mano, que tem um estofo, que tem um comando, que trabalha aquele pragmático futebol clube, né? Ele sabe bem mexer as peças. Ele acabou fazendo do limão uma limonada a algo que aí sim, depois de dar uma porrada na direção, eu vou elogiar. Mas aí eu vou te interromper agora, porque agora é o momento de fazer essa pergunta. Como é que tu enxerga essa questão do Inter ter preferência por treinadores estrangeiros? Eu acho que foi o que eu falei no início, foi muito arriscado. Tu não pode trazer um treinador que tu não tem referência, que conheça a aldeia, o Brasil, os jogadores. Vamos lá, nenhum profissional da área especializada, quando digo profissional, por exemplo, jornalistas, ninguém conhecia o trabalho do Ramires de perto. Conhecia o Ramires de uma campanha do Del Valle. Ninguém conhecia o Medina. E aí que entra, que eu vou voltar, Marcinho, tu pode me cortar, e o Miola também, a Bibiana também, só vou dar o início. O que aconteceu? O Inter também arriscou em alguns jogadores, aí a direção foi assertiva, e nós temos que elogiar. Jogadores como Depena, como o Wanderson, como o próprio Vitão, como o Alemão, me ajudem quem Alan mais Patrick, se eu esqueci. repatriado. Alan Patrick, mas já era considerado. Eu estou falando, Bibiana, aqueles que ninguém conhecia, o Pedro Henrique. Então, aí eu fui um dos que debochei muitas vezes do Capa, mas a direção soube usar a ciência de dados, conseguiu captar jogadores com custo-benefício muito bom, conseguiu enxugar o grupo de jogadores do Internacional, só vocês perceberem. Eu vou dar uma lista aqui depois de quantos jogadores foram dispensados. Então, o que aconteceu ali? Esse é o lado positivo, a direção foi assertiva nisso, na tal reformulação, Miola, que todo mundo sempre falou. Então, o meu ponto de vista inicial é esse, Marcinho. Em resumo, nós tivemos 16 meses iniciais muito ruins,
mas na chegada do Mano, em conjunto, as escolhas da direção com o grupo de jogadores, nós começamos a crescer. Miola. Complementando o que tu falaste, né? Pode chegar, pode encostar mais no Complementando o que microfone. tu falaste, Fica com eu acho vergonha. que a avaliação, Marcinho, da troca do treinador na saída do Abel e a entrada do Ramires, se olhou muito, talvez, para a campanha que o Ramires fazia no Del Valle e talvez o contexto do trabalho dele, de ter começado lá na base do Del Valle, chegando ao profissional, ter conseguido fazer com que o grupo de profissionais que ele trabalhou jogasse num sistema de jogo que é o costumeiro daquele clube jogar desde a base. E uma ruptura de trabalho, não só de jogadores, mas de fundamento de jogo, de estilo de jogo, é uma coisa mais demorada, porque nem sempre tu tem as peças que se adaptam àquele sistema de jogo, e isso aí acabou acontecendo com o Internacional. Os jogadores sentiram, né, em que pese também nós sabíamos que haviam problemas de vestiário, de disciplina, né, e que talvez nesse primeiro momento nós tenhamos tido um pouco de demora na mudança dessa fotografia. Ela poderia ter começado já no início da gestão, paulatinamente, para que não tivéssemos que correr o risco e as coisas que acabaram acontecendo com as eliminações que foram muito doloridas, né, para a torcida. Doeu. Mas diz que após as dores a gente tem que cicatrizá-las, e aí o clube entendeu que precisava fazer as mudanças e principalmente cumprir uma coisa que foi prometida em campanha, que é a contratação de um diretor executivo. A vinda do Mano, ela acabou acontecendo pelas informações que a gente tem, muito sim em função do Paulo Autuori, mesmo o Autuori tendo nos deixado por opção, né, e já constava no contrato que ele sairia se houvesse uma proposta do exterior, mas a vinda do Mano teve muito a ver com a vinda do próprio Autuori. Então eu acho que aí, a partir daí, nós começamos a enxergar uma real mudança daquilo que a própria diretoria havia prometido na campanha. A mudança de fotografia dos jogadores, a profissionalização, daquilo que se tinha prometido, com pessoas que tenham tamanho para dirigir o futebol do Internacional. Verdade. Bibi, Pavim. Aí, Bibizinha. E aí, Marcinho, tudo bom? Diz aí o que tá na tua cabecinha sobre essa questão do Internacional, né? Do ano que nós tivemos aí, se foi bom, se foi ruim, se mais ou menos, onde houveram os erros, onde houveram, não houve os erros, onde não houve, né? O que tu pensa sobre o ano que passou aí? Então, começou ruim, né? Começou a gente com a perspectiva de começar a ganhar Grenal, não conseguimos. Isso aí, para mim, foi uma grande frustração. A gente não tinha grandes perspectivas de títulos esse ano, mas de ganhar Grenal, sim. E o gauchão, né, de voltar a ganhar um gauchão, porque se eu quero ganhar algo maior, eu tenho que, no mínimo, mandar no meu estado, né? Então, isso daí não aconteceu. Então, foi uma frustração muito grande a gente não chegar nem na final de um gauchão de novo esse ano. A forma da eliminação. A forma de eliminação. O jeito em que o time se apresentou. E ali eu vi que o Inter estava, e não só nesse ano, mas de muitos anos, uma crise muito grande de identidade. Né? Quem é o time do Inter? Quem é o Inter? Porque o Inter se perdeu por muito tempo. Olha quantos treinadores estrangeiros a gente trouxe nos últimos anos. Jogadores também que só porque também hablam, né? E que a gente não conhece. E então, e a torcida começou a criar isso de ter a desconfiança de quem habla. Olha, o próprio Depena veio vários memes, né? O técnico de TI, né? O cara da TI vindo aí. Então, a gente começou também a subestimar quem estava vindo por já não acreditar mais no que estava acontecendo, né? Porque no início a gente tinha muita convicção. Aquela saída ali pro Globo com uma falha, né, de um goleiro, de alguém que veio da base, alguém que a gente sempre estava pedindo, tem que subir, a gente tem que começar alguém que a o torcedor deu confiança, que o torcedor deu confiança, então foi uma falha muito grotesca ali do Daniel, que causou ali um grande impacto também, mas também aquilo dali foi talvez essencial para que o Mano viesse depois. Bibi, agora a gente vai cruzando aqui, agora vai o seu parecer inicial, mas eu queria te ajudar nessa questão que tu falaste de identidade. Esse é o nosso grande problema, Marcinho, dos últimos anos. Se tu pegares o Inter de 2010, quando eu falo 2010, o último grande título que é a Libertadores, a gente ganhou a Recopa em 2011, mas a Bibi tocou em algo fundamental, identidade.
Não tem como tu construir, Bibi, identidade quando de 2010, e aí estou dando um dado aqui, de 2010 até 2018 foram 2,6 treinadores no ano. O Inter teve quase 3 treinadores por ano. Tu não consegue construir. Não. Quem tem uma empresa, quem trabalha, eu, por exemplo, trabalho na área de vendas, tenho equipe de vendas. Se eu trocar o vendedor a cada 6 meses, eu não consigo construir um setor, um desenvolvimento, uma relação e principalmente um número e uma performance. Então, Bibiana... O microfone as questões que nos levam até esse presente momento e que nos traz esse tipo de interação, que é construir, que é debater entre colorados para colorados, exatamente esse ponto. Eu acho que a última década do Internacional se perdeu a identidade. E o que a gente tem esperança nesse desenvolvimento de trabalho, que é o que a gente falou um pouquinho daquilo que não deu certo nos 15 primeiros meses até a chegada do ano, e não deu. E a própria direção e alguns responsáveis, né, diretamente admitem isso. Então, o que acontece? É a primeira vez, depois de 2010, acredito, exatamente da virada, foi o Dorival que virou um ano. Eu vou lembrar agora. O Dorival virou de 2011 para 2012 como treinador. É a primeira vez que nós viramos um ano com um treinador. Verdade. E essa é a que é uma sequência. Exatamente. Então, Bibi, acho que tu tocou bem. O Inter perdeu uma identidade. E com essa chegada desses jogadores, e aí eu vou ressaltar alguns e vocês me ajudem em outros. Depena, né? O Pedro Henrique. Wanderson. Há quanto tempo a gente não vê Mas jogadores eu tô falando agora, que Marcinho, traziam, de personalidade. né? Que traziam essa coisa, a cultura do Inter com a torcida, de brincar, de ter um perfil brigador mesmo, e que veste a camisa. Exatamente. Que gosta do clube, que quer ficar no clube, gosta da torcida. Só para encerrar, Miolo, então, esses jogadores, em pouco tempo, eles já tomaram conta e a gente sente isso das lideranças e vestiário. E aí o que acontece? Essa é a perspectiva positiva para frente. Por quê? Porque nós tínhamos, desde 2017, uma base consolidada, que aí eu acho pesado também, eu acho que não adianta só bater que se diz, uma base perdedora. Por exemplo, o Edenilson, né, foi embora para o Atlético Mineiro, agora, um jogador que desde 2017 estava no Inter, que para mim é um bom jogador, um jogador coadjuvante, não é um craque. O perfil individual dele é só que se jogador. perdeu um pouquinho a dimensão disso quando foi convocado. E aí, para terminar da minha parte da questão da identidade, desde 2017 o Inter tinha uma base de grupo a mesma, né? Que se dizia perdedora. Mas nós somos vice-campeão brasileiro 2 vezes, me corrija aí, Miola, acho que foi. É o time com o maior número de vices na mas história. Mas eu tô falando desse grupo, vice da Copa do Brasil, com o Odair. E da Copa do Brasil. Então, assim, tu tem que estar beliscando. Agora... E esses jogadores estão demonstrando que eles já chegaram com algo que é diferente, algo que o Fernandão, quando chegou lá em 2004, já demonstrou. Tem jogadores que tu sente no tamanho, e vou trazer outros jogadores que não venceram. O Sangalete lá, quando veio com o Muricy. Sim. O Klemer, quando veio lá do Flamengo. Então é tu resgatar profissionais que tenham personalidade para contribuir com todo. Comportamento de vencedor também é importante. Mas assim, ó, em relação a isso que tu estás falando, grupo perdedor, grupo vencedor, o que acontece, na minha opinião, talvez, porque a gente avaliar por que nós fomos vice. Nesse último campeonato fica fácil, a campanha do Palmeiras foi algo fora da curva. Mas no ano anterior, o porquê de talvez termos sido vice por tão pouco? Porque quando tu formas um grupo e esse grupo ele é vencedor, o grupo vencedor ganha no detalhe. Quando tu vai buscar jogador a jogador pontualmente, e eu acho que isso agora aconteceu, porque não adianta trazer jogadores que a gente acha que são individualmente bons para cada função, se eles não se complementarem em termos de temperamento, em termos de emocional, em termos de parte técnica, e em termos de parte de necessidade de ter aquela coisa da garra. Né? Um grupo se complementa e se completa quando tu faz a prospecção dos atletas no momento correto. Então, talvez fomos vice por pouco por esse grupo que praticamente se desmanchou agora, e nós temos um grupo novo. Esse grupo não se complementava emocionalmente para nós termos sido campeões. Aquele vice, e foram veio detalhes. Com aquela bola do esporte, em pleno Beira-Rio, o Inter há 10 jogos. O que faltou naquele jogo? É uma bola, o time parou é uma bola, ou é um detalhe, ou é o C. Esse C, na realidade, ele tem que ser analisado de uma forma mais profunda. Talvez a contratação, e eu sugeri na época ao pessoal, esse grupo precisa de alguém, mesmo que seja num espaço curto, eu tenho uma relação
aproximação boa com o Evandro Mota, precisa de um cara tipo um Evandro Mota para fazer um tiro curto para ver se a gente consegue ganhar. Para trabalhar. Para trabalhar o emocional. Exato. E acho que mesmo assim, com o grupo que nós temos hoje, é necessário fazer um trabalho emocional para que a gente possa começar, a partir do primeiro título, galgar títulos maiores. Exatamente. Eu criei uma tese, vai começar, né? As teses agora aqui, que o grupo do Internacional é um bom grupo que precisa ser trabalhado, lapidado em alguns jogadores, né? Tu tem que lapidar esses jogadores tecnicamente, tipo um alemão da vida, melhorar um pouquinho conclusão, enfim, melhorar mais ainda, ele já melhorou muito, já avançou, fazer esse trabalho técnico e mental, sem dúvida, naquele momento decisivo. Ter mais frieza, perceber o que acontece dentro do campo, o jogador mesmo ter... Não, peraí, só um pouquinho. Agora é minha hora, eu vou assumir essa... Isso aí, nós estamos falando. Eu falei do Evandro Mota, eu nem me lembrei. Em 2006, ele estava no vestiário. Ele estava no vestiário. Então é um perfil de uma pessoa assim que possa ajudar esse grupo que está aqui. O que passou, passou. Não adianta ficar olhando para o retrovisor. Mas esse grupo que chegou, que a gente vê que tem potencial, tem que ser avaliado na parte emocional e ver se pontualmente, se estiver faltando alguma coisa, tem que se buscar. Eu acho que nós precisamos, sim, analisar esse ano que vem agora com um profissional que também possa fazer esse acompanhamento dar um salto. Já a partir do gauchão. Pulo do gato. Nós temos que patrolar eles. Miola, né? aí a gente está falando de perspectiva, né? Eu queria ficar no desenvolvimento ainda do trabalho da direção, porque muitos conotam, só se corneteia, é só na hora de falar mal. Eu acho que tem algo, eu confio muito na questão conceitual. Eu acho que o futebol, as 4 linhas, que é o produto final, ele é consequência do conceito, do trabalho, da convicção, do planejamento. E aí eu acho que nós estamos no caminho certo. Tu acha que a gente encontrou a filosofia certa? É isso que eu quero justificar. De futebol? Acho que sim. Principalmente para os moldes da necessidade do futebol atual, que é o quê? Folha salarial, número de jogadores na composição do seu grupo, na sua totalidade, onde quero chegar. Eu acho que encontrando isso, que não é do dia para a noite. E aí a gente tem que fazer uma meia-culpa. Eu falei nos 16 primeiros meses, claro, tu tem que analisar, tu tem que enxergar, tu tem que ponderar algumas situações até tomar as ações. E aí eu quero trazer um dado para vocês, para depois a gente entrar na perspectiva. Que perspectiva é boa, mas a solução e o que a direção fez, eu acho que é algo extraordinário. Por quê? A gente saiu do modelo contratadorismo, empilhar jogadores, estamos diminuindo o número de atletas, isso é importante, e isso também é uma ação do Mano, porque ele deixou claro que gosta de jogar com um grupo enxuto, e aí eu vou trazer o número de saídas aqui, se tu me permite, Marquinhos, claro, que é importante. Rodrigo Lindoso, Matheus Cadorini, Moisés, Thiago Galhardo, Paulo Vitor, Caio Vidal, Vitor Hugo, Vitor Cuesta, Heitor, Sarrafiori, Bruno Gomes, Peglo, Mazetti, Léo Borges, Rodrigo Dourado, Nicolas, Pedro Henrique, João Félix, Zé Gabriel, Pato, né? O Pato não é o Pato da base. Richard, Bruno Mendes, Wesley Moraes, Palácios, Bosquilha, Marcos Guilherme, Thiago Barbosa, Natanael, D'Alessandro, que acabou saindo, Patrick, Yuri Alberto e Nonato. E o Inter, aí, para fechar o desenvolvimento, o Inter acabou de liberar um jogador que o Inter comprou o passe dele por uma cifra muito interessante e que a gente viu que não deu certo em 3 meses. O Romero. E eu acho que é aí que a direção tem que dar créditos para a direção. Ela não alonga muito a tomada de decisão. O prejuízo é o mais próximo. Exatamente. Elimina o prejuízo de uma vez. Né? Exatamente. E o que nós, torcedores, gostamos? Gostamos de ver o resultado dentro de campo. Mas para te ver o resultado dentro de campo, tu tem que otimizar isso. E eu acho que nesse ponto, Marcinho, quando tu fizeste a colocação, estamos no caminho certo. Acho que estamos no caminho certo. Por quê? Não temos mais o tempo da gastança, né? Não tem margem. Não tem mais margem para isso. O jogador com 35 anos sendo expoente e sendo número 1 em nível de salário. Então, acho que é nessa linha, Bibi, entende? Acho que a gente está indo para um bom caminho para construir uma boa perspectiva. Inclusive com alguns ativos novos, né? Que foram buscados, que podem ser ativos de revenda, né? E até jogadores da base que vão começar a ser usados, que vão ser ativos que a gente pode usar mais à frente. O clube precisa se retroalimentar com os jogadores da base. Aí depois a gente vai entrar numa outra situação. A gente está falando muito sobre os primeiros
16 meses da gestão, entrando muito no futebol. Depois vamos passar mais para a parte das outras áreas do clube, aí, que o Felipe tem um domínio maior sobre isso. Mas realmente, eu acho que a primeira fase está sendo bem feita, né, do processo de retomar o caminho das vitórias. Falta a segunda parte, que é a conquista desses títulos, e a terceira, que é a Mas só um pouquinho, formação. né, Matheus? Nós somos movidos pela paixão aqui. A gente até traz alguns vinda assuntos de razão. Essa chegada do Matheus Dias nos enche de esperança, né? Não, mas peraí, porque... o que o Marcinho está falando é o seguinte. Nós tivemos nos 15 primeiros meses, em termos de futebol, aí não analisando o planejamento nem o conceito, foi vexatório. Não Esse foi é bom. o ponto. Resultado. Amargamos esse processo. A preocupação, quando chegou o Cacique Medina, era se manter na primeira divisão. Todo mundo sabia, era um terror, né? Todo mundo estava preocupado em se manter na primeira divisão. A mudança aconteceu a partir da chegada do Mano. Não vamos tapar o sol com a peneira, né, Felipe? Mas não era nenhum colorado que está lá dentro do clube que é manutenção para a primeira divisão. Isso aí era um discurso. Isso aí era um discurso de fora para dentro para fazer uma Exatamente. Exatamente. Mas a situação que nós nos apresentávamos no início com o Medina, o futebol que estava sendo apresentado, acho que nem qualquer colorado que chegasse, o que tu pretende? Final do Campeonato Brasileiro ano passado já trazia um pouco isso. Miola, mas tu não pode num clube com 440 milhões e com uma folha. Mas é óbvio. Que claro que não vão falar, óbvio, mas a folha passiva e ativa de 14 milhões. Mas tu não pode começar um ano com uma perspectiva de cair para segundo ano. E nós começamos um ano com perspectiva de queda, do jeito que o futebol. Mas eu vejo muito essa perspectiva no torcedor, né, Bibi? Exato. Ainda mais vendo do outro lado. Eu acho que mudou um pouquinho até, porque ano passado, no final do Brasileiro, a gente sabia que se demorasse mais algumas rodadas, poderia até inverter entre Grêmio e Inter, quem fosse cair, porque o Inter estava muito mal. E daí chegou o Medina no lugar do Aguirre. E a gente... Não, o Aguirre veio pro lugar do Medina. Isso. Daí tava ali o Medina, veio depois ali o Cacique. Só que a gente virou o ano pensando o quê? O Grêmio que caiu. Agora é tudo nós. A gente vai ganhar Gauchão, a gente vai ganhar Grenal. E a gente viu que nada estava acontecendo. Então, a gente começou com uma perspectiva alta pela queda do Grêmio. Não pelo nosso futebol, mas pela queda do Grêmio. E a gente viu que a gente não reagiu, mesmo com essa mudança. Então, depois que veio um pouco mais a questão de não tá dando certo, eliminação vexatória, daí o Mano realmente consertou. E o Mano trouxe uma coisa que a gente não tinha há muito tempo, que isso daí eu acompanhei. O Inter jogar bem e ganhar bem fora do Beira-Rio. A gente começou a ganhar bem. Nós somos um dos melhores visitantes esse ano no Brasileiro. Então, ali, a gente começou, dentro desse processo todo de reformulação, que o Mano trouxe junto, inclusive dentro da comissão. Vocês viram o protagonismo do nosso preparador físico, como foi no vestiário durante os jogos, né? Como aparecia. Então, às vezes, até no intervalo do jogo, o Inter perdendo, o Inter conseguindo virar jogo, né? Então, teve um protagonismo junto ali de pessoas que vieram. E fazia tempo que a gente não tinha esse costume de ver o time virando partidas. E o torcedor estava esperando para ver mas o balde de água fria foi o Melgar. E aí, a gente tem que lamber as feridas e entender o processo. Aí a gente já estava com o Mano, com o staff novo, eu não me lembro ali se naquele momento o Autori já tinha saído, enfim, mas o staff, e a gente vinha bem no Brasileiro e acabou sendo eliminado no Melgar, e aí o Autori saiu depois. Nós temos que olhar para frente, né, na questão de perspectiva, que elas são boas. As perspectivas, elas também passam por ações que são um pouco pesadas. Por aprendizados negativos. Exemplos. Nós tivemos na Copa do Mundo no Brasil a questão dos pênaltis. Não vou entrar no detalhe, porque o que nos interessa é o Inter. Mas, contra o Melgar, o Mano fez o que tinha que fazer. Quem foi que ele botou para bater os 2 primeiros pênaltis? Edenilson e Tyson. E o que deu? Eu tenho outra tese dos pênaltis. Erramos. Além do emocional, tem a questão treinamento. Porque a gente sabe, nosso cérebro ele pode falhar, principalmente nessa questão emocional, ele falha o tempo todo. Agora, se tu trabalhar repetir 20 pênaltis pós-treino técnico, que tu faça menos trabalho físico, bate lá, 20 pênaltizinhos. Teu cérebro, na hora que tu for bater, tiver com teu mental
enfraquecido, ele vai lembrar que aquele movimento que tu faz ali pode ser mais assertivo Marcinho, e tu aumentar a chance de acertar o pênalti. Eu tenho uma opinião em relação a isso, claro. Eu sei que a gente tem que passar para outro assunto, mas é que tá... Cada um vai ter uma opinião. Pênalti, tá? Terminou o jogo, dependendo da situação, como terminou o jogo, o treinador, as pessoas da comissão técnica têm que olhar para cada um dos caras e ver como é que está a fisionomia e ver quem tem condições de bater na hora. O próprio jogo, né? Se ele não se apresentou no jogo também. Porque dali a pouco o cara é o melhor batedor e o batedor número 1. E o cara terminou o jogo com um olhar assustado. Tira o cara. Não tem condições de bater. Então, tu vai ver, tu busca um cara que tem condições de bater porque ele terminou o jogo com sangue no olho e quer bater. Ele quer decidir. Então, eu acho que aí é uma coisa de momento. E a gente lembra o Zagallo, por exemplo, quando chegava na Copa, em cada jogador. Pegava nas orelhinhas. E aquilo ali, para mim, é emblemático, né? Quando a gente viu a seleção brasileira com a situação dos pênaltis, ninguém chegando, jogador nenhum, para sentir de perto como é que cada um estava emocionalmente para bater. E acho que no Internacional, pela pressão que Edenilson e Tyson tinham, não poderiam ter batido o pênalti. Mas aí a gente tem que trazer os fatos para a gente entrar no que a gente está falando. A gente está falando da reformulação que a gestão está fazendo e ela passa por esse dado do Melgar. Ali eu acho que foi o ponto de partida para a gente ter boas perspectivas. Por quê? Não é crucificar jogador. Eu, dentro de uma dinâmica de construir time, eu gostaria do Edenilson no meu time, mas o ciclo dele acabou. Mas para ser mais objetivo, que reformulações a gente teria que fazer no grupo ou na maneira de conceber o futebol do Inter para que a gente chegue no que a gente quer? Então vamos lá, Marcinho. Vamos lá. Começar, chegar na Guete, chegar lá na Assunção. Mas não é só querer título por querer, tem que querer título porque o Inter... Em 2023, o orçamento é de R$500 bilhão, para o torcedor saber, R$500 bilhão. Mas o Flamengo é 1. Não, mas o Inter está no extremo sul, a economia não é a mesma. É bem diferente. A TV não é a mesma. O número de consumidor é diferente. Desafio, eu queria ver se o Flamengo não tivesse a TV. Aí a gente ia ver quem é de igual para igual. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Flamengo, em 2013, nunca esqueço disso, e tive a oportunidade de falar isso para um grande ídolo do Inter, para o D'Alessandro. O Flamengo, em 2013, faturava R$180 milhões, o Internacional 300. Então, a gente tem que fazer uma meia-culpa, assim. Então, Marcinho, falando da reformulação, a reformulação ela já começou quando a gente fala de algumas lideranças, como a Bibi falou aqui, de fotografia, né? A reformulação passa por Depena, por Wanderson, por Vitão. A reformulação passa por Pedro Henrique, por Alemão, enfim. O que a gente precisa é de complemento. Precisa uma cerejinha, a gente tem a saída do Edenilson com 32 anos, saindo por 5 milhões, 6 milhões de reais. É um baita negócio, na minha concepção como torcedor colorado. A saída do Tyson, que está em eminência, infelizmente, acho que foi uma coisa meio nebulosa. As coisas não é só pelo futebol, foi pelo que aconteceu em torno. Tem outras pela questão da greve situações, e a questão do comportamento do Melgar. Quem estava no campo e alguns profissionais da área atrás do gol, o que aconteceu? Quando foi a substituição do Alan Patrick, quem é que estava entrando sempre nos jogos? Maurício, ficha 1. Chamaram o Tyson. Quando chamaram o Tyson, ele fez assim, eu? Isso é sintomático. Então, algumas questões assim nos levam a entender certas mudanças que estão acontecendo agora. Então, Marcinho, acho que para a perspectiva, a gente falou do contratadorismo, o Inter diminuiu o número no grupo de jogadores no geral. Eu acho que passa por essas peças, mas está faltando para mim, aí cada um tem a sua opinião. Aí eu vou ver, 3 peças fundamentais para a gente prospectar Libertadores, que eu acho que é o mais viável. Por incrível que pareça, eu acho a Libertadores mais fácil que a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Sim, eu acho. Passa por um atacante titularíssimo, né? O digamos lá da Decida, frente. O jogo Nilmar, tá ruim, toca Yuri nele. Alberto, que poderia ser. Passa pelo segundo volante, nós precisamos do segundo volante de grande talento de bola. Aí é que entra uma questão. Para mim encerrar, Marcinho, de 3, mas 3 a nível de titularidade. Eu acho que os extremos nós encontramos. Desde a época do Tyson, 2009, 2010, no auge nós não tínhamos mais extremas. O Wanderson e o Pedro Henrique são jogadores que nós resgatamos depois de 12 anos como característica. E para fechar, eu acho que o Inter precisa de um lateral de exceção, tanto na direita quanto na esquerda. Tem que buscar esse jogador. Então, eu acho, pegando a tua pergunta,
que é a cereja do bolo em nível de titularidade. Jogadores que tu vê que tem assim um estofo, um histórico para dar. Não jogador cacifado, cansado, como diz. Eu vou dar um exemplo, vou usar aqui. Eu acho que cairia bem para nós um Caio Jorge, que o Inter estava sondando, que está na Juventus. É Juventus. Eu estou dando um exemplo de perfil que eu gostaria. Tá, mas é um jogador que pode vir e dar mais. Eu acho que como segundo volante, nós poderíamos ter feito algo aí no Edenilson, os jogadores do Atlético Mineiro poderiam nos servir, o próprio Jair me serviria bem como um segundo volante para venda futura e para formado no Beira-Rio. Exato. E um lateral que teria que ser Quem seria o teu primeiro e segundo volante hoje? É que daí tem que ver. O Romero tá chegando aí. O Romero, mas eu acho que é para composição de grupo, vou justificar. Por quê? Na realidade, nós não vamos ter o Gabriel, concorda? Agora até abril. Por isso que E até pegar ritmo vai demorar. E outra coisa, não vai ter até abril, mas a lesão que ele teve é uma lesão que a recuperação mas aí você é mais ousado, então eu quero saber quem é que é o primeiro volante. Aí você é mais ousado, já me digam quem é o primeiro volante. Aí você é mais ousado, Miola. Com todo respeito, é um grande líder, mas não é para ser titular. Não, sim. Então assim, como não vai ter Gabriel... E como o Edenilson foi embora, e aí nós temos que reconhecer que as moedas de troca para o Internacional para boa cifra são Johnny e Maurício. Esses jogadores são eminência para fazer caixa e faz parte do jogo. Então o que eu acho que vai acontecer? Pelo aquilo que se diz, Matheus Dias será o titular no início de Gauchão, que aí a Bibiana falou, acho que a gente tem que falar até depois. Vai ser onde ele vai poder mostrar realmente. E o Inter vai iniciar com o Romero ou o próprio Johnny ou um segundo volante, que aí por isso que eu acho, o Miola, nós temos que trazer um segundo volante de um alto nível. Para quê? Para dar corpo para um Matheus Dias da vida, que dizem ter confiança, boa cabeça. E vamos lá, quem conhece um pouquinho de futebol... E bom futebol. As 2, 3 primeiras aparições que ele deu... Só pela corrida, pelo passe. Só pelo passe que ele deu. Já vê que ele é melhor. Bibi, onde tu acha que o Internacional deve trazer reforços para melhorar o time, para a gente realmente ter uma equipe coesa, forte, para vencer os campeonatos que nós temos no ano de 2023? Concordo com o que o Felipe trouxe, né, na questão de composição. O Inter ele mostrou que não tinha elenco para trabalhar em competições longas, né? E mata-mata, se tu perde um jogador no mata-mata na próxima rodada, tu não tem. O Inter perdeu isso, o Inter não tinha, então o Inter tem que ter elenco. Mas eu coloco 2 coisas aqui importantes também, além das contratações, que nos anos vencedores do Inter, o Inter tinha. Aquele jogador da base que era o xodó da torcida e que entrava no segundo tempo para mudar o jogo. O Inter não tem um jogador que muda o jogo e que vem da base, que a gente sabe que o cara pode depois se tornar ídolo em outro grande time ou vir para uma seleção brasileira. É que o jogador hoje que nós teríamos, ele é praticamente um titular, que é o Pedro Henrique. Mas só que o Wanderson era titular. Bibi, tu tá tocando, eu vou te interromper, mas tu vai continuar. Não, ela tá tocando em algo que é sensacional para nós, torcedores. Se tu pegar o histórico dos títulos do Inter, é exatamente o que ela tá falando. Mas eu vou te ajudar. O Matheus Dias, eu vou aqui, vou profetar. Ele vai ser esse jogador, me lembrando, sabe quem? O Sandro. Eu ia falar isso. Eu ia falar o Sandro, mas... Lembra o Sandro a passada. Mas sabe o que eu sinto falta? Daquele jogador que entra para fazer o gol, para dar o corre. O Inter não tem esse jogador que entra da base para fazer isso. O último que teve foi o Valdívia, que nos deu aquele frisson de vai ser o ídolo. Tinha potencial. Eu acho assim, falar em profecia, eu acho, tá? Porque a gente está vendo na lista de quem está subindo da base. Eu acho que talvez eles deem a oportunidade no Gauchão para o Luca. O Luca foi trazido do Ceará em cima de uma situação nova que acontece hoje na base, que eu sempre falei lá atrás, do investimento mínimo de 10% na base. Hoje, se tu não tem dinheiro para contratar jogador para base em função da janela, tu não contrata ninguém. O Internacional pagou um pouco mais de R$1,5 milhão, ou em torno de R$1 milhão, pelo Luca, que veio do Ceará. Veio por empréstimo, depois contratou um jogador que vem fazendo muito gol. E talvez essa seja a coisa nova que vai aparecer como jogador que a torcida precisa, que a torcida vai querer ver fazendo gol. Sim. E ele tem esse potencial finalizador. Só para terminar, que eu falei que eram duas ponderações aí. Eu acho que outra está acontecendo agora que há muito tempo a gente não via, que é o Inter da... Microfone, fala mais pertinho. A volta
em outros times. Mário Fernandes chegando agora. O Inter há muito tempo estava perdendo jogador para outros times, a gente não estava conseguindo trazer e manter. E deu choradeira, deu Parece que o cara da Soneca deu foi caixa, embora, deu né? caixa de som. O Inter né? mudou de novo, Parece o Inter está voltando a dar volta. Os jogadores estão preferindo vir para o Inter. Quem será que Isso dormia? é importante, não estava Bibi, acontecendo há muito tempo. Quem será que dormia nas contratações? Alguém sabe? Não, mas, ô, Então, meu, assim, ó, isso aí eu fiquei feliz. Eu pensei, nossa, pela primeira vez em anos, o Inter voltou a ser aquele Inter da Alessandro, tá perto do Grêmio. Chegou no Inter. Guinazu, Exato. tava tudo perto Boa, de um. Bibi, O boa. Inter perdeu depois. Ali o Arrascaeta pro Cruzeiro. O Yuri Alberto pro Corinthians. O Inter veio perdendo muita gente que estava certo para vir e caiu para um concorrente direto. Agora- E o Inter agora voltou assim a abrir. Quando eu vi a reportagem, eu vi assim. Não sei se vai dar certo, porque tá parado há muito tempo, né? Tá desde maio sem jogar. Mas só o fato da gente ter dado uma volta e alguém preferir ter vindo pro Inter já diz muita coisa só da o nosso fato do planejamento. balão e o balão. Vamos Isso dizer daí o balão, é exato. na Já é o linguagem, Grenal, a gente ganhou o Qual é Grenal. Essa aí, o balão. Ganhando o Grenal, tá ganhando o Grenal aí. A Bibi tá o torcedor raiz mesmo. É, Ela tá resgatando o tempo da Coreia. algumas conspirações que fazem parte do contexto do torcedor colorado, né? Exemplo. O Fernandão lá atrás, a gente deu um chapéu lindo no Flamengo. O Oscar, a gente deu um Isso chapéu porque lindo. o Carvalho foi São até Paulo. ele. Isso aí é a virtude do dirigente no momento, e a gente tem que exaltar. E do histórico, né? O Oscar aconteceu isso. Então é bom nós resgatar. O Miola trouxe um fato novo que tu colocaste sobre o atacante. Só que nós, exatamente quando a gente teve os títulos, os maiores títulos, e faz parte da história do clube, sempre teve composição de jogadores da base. E aí vou trazer um dado para vocês interessantíssimo. De 2018, de 2017, por incrível que pareça, quando alguns clubes resgataram a base quando caíram, exemplo Palmeiras, lá na época do Wagner Love, de outros jogadores, só vocês lembrarem. O Inter contratou jogadores caríssimos, Marcelo Cirino, o próprio Edenilson, enfim, diversos jogadores. E desde lá, se vocês pegarem de 2017 até o presente momento, digamos o último ano, a gente teve no máximo no time titular do Internacional 2 jogadores oriundos da base. Isso é gravíssimo. Isso demonstra que de 2010 até o presente momento nós revelamos pouquíssimos jogadores. Celeiro de Ases, né? Que a gente tem tanto orgulho em Diferente, falar. Tá no hino. diferente da década de 2000 que a gente enche aqui. Eu só vou falar alguns, desde o Fábio Hockenbach, do Lúcio, do Daniel Carvalho. Nossa, Fábio Hockenbach, tem que trazer ele Nilmar, aqui. Do Rafael Sobes, do Pato, e aí vem um monte de jogador. Não vou entrar no detalhe que todo mundo conhece o histórico. Onde quero chegar? Alisson. Eu acho que a gente Tyson. tem boas perspectivas. Tem Estevam, O tem o Inter Luquinhas deu aí. alguns sinais de, entre tu trazer o jogador ficha 2 mediano, tu usa da base. Exemplo, na reapresentação que tivemos agora há pouco, o Luca, que é da base, se representou. O Inter também botou um zagueiro da base, Felipe. E aí a gente tem jogadores como o Lucas Ramos, que eu acho que é um excelente Esse é segundo muito bom volante, jogador. Muito bom, acho que o Estevão também é um Estevão muito também, bom gosto jogador. muito do Estevão, O Matheus canhoto. Dias nós já falamos. Acho que um jogador que precisa mais de confiança, mas ele tem potencial físico. E tu vê que ele tem potencial... mas ele tem potencial físico, mas não tem bola. A bola, às vezes, é confiança. Bola eu vi nele na Taça São Paulo. Melhor que alguns que estavam aí, que é o nosso lateral esquerdo, o Tauan Lara. Tauan Eu Lara. acho que ele pode dar mais. Não, a gente tem que ter sequência. Exato. E Tem que tem ter que ter sequência. convicção. Não adianta Então, botar ele aos 40 do segundo Então, tempo num Bibi, jogo Tem que importante. Bibi, aproveitar no gauchão, né? E corroborando- até para ele poder se expor. Exato. Não, Exato. É, Não porque a botar gente sente na que hora a falta de da sequência, pressão. a falta de sequência de jogo, e quando ele entra num jogo que tem muita pressão, o jogador se retrai para fazer o Claro, fazer feijão com arroz. arroz. Assim, ó. Naturalidade, Pra não ele se tem queimar. que ser... Até ele tá sendo inteligente em relação a isso. Mas a gente que tá de fora sabe, tá olhando, tá vendo. Dá mais, pode Talvez mais. Ele tem mais potencial, né? Então, quando tu começa a não ter o contradadorismo, tu enxuga o grupo de jogadores e tu coloca, quando tu chama, o treinador chama na pré-temporada um guri da base, por exemplo. Hoje, quem é que nós temos de centroavante como saiu o Romero? Nós temos o Alemão e quem mais? O Mikael. E o Mikael. Quem é o ficha 3? Ao menos tem que ser da base, né? Claro, que nem a Bibi disse. Poderia pô, ter sido o Cadorini, mas eu pra acho que 4 faltou campeonatos, paciência. Tem que ter no mínimo 4. Tem que ter Ou bastante tu vai gente. trazer o de exceção, que é o que nós esperamos, e tu vai utilizando da base. Então, eu acho que... Vamos falar agora de perspectivas da base, né? Que é o que nós estamos falando. Eu acho, Bibi, a tua colocação foi pertinente para nós abrir esse desenho e que dê certo para o Inter em 2023. O Inter deve ter de 2 a 3 jogadores da base. E a gente não pode fugir da prospecção. E eu acho que prospecção, Miola, faz parte da base. Vou te dar um exemplo.
O Alemão é um jogador de prospecção. Né? Um jogador jovem de prospecção. Que pode. O Maurício é um jogador jovem de prospecção. O Maurício, pra mim, joga muita bola. E outro que eu não posso deixar de ressaltar, por isso que eu acho que é aproveitamento da base, é o Johnny. O Johnny é da base. O Johnny é da base. Eu acho que é um jogador que vai sair, na minha opinião, não tem informação, mas vai sair. Então a gente tá o Kehler também, né? O Kehler agora... Então a gente tá um pouco mais recheado da base, Tá. que é algo que nós temos que resgatar. Miola. Não, essa é outra coisa. A gente começou a falar da base e começa a enxergar aquilo que a torcida sempre... que a torcida cobrava nos últimos anos, os jogadores não ter a chance. O que aconteceu? Houve uma defasagem muito clara do trabalho na base, onde nós tivemos uma lacuna de praticamente uma geração. Não é porque não se usava. O próprio Kudê comentou que quando o jogador chegava em cima, ele não estava fisicamente pronto para começar a jogar. Não é porque o Mano não quis colocar Mas o isso jogador, faz anos que vários... Mas aí é o seguinte... gente que já viu outros jogadores. Eu tive algumas conversas com algumas pessoas da base e a gente consegue entender, talvez, o porquê dessa lacuna, né? Quando tu chega com um sub-20, quem tem que estar jogando no sub-20 é um cara de 18. O sub-15, quem está jogando é praticamente uma categoria abaixo. 14, 13, Nós estávamos chegando em cima para jogar a última categoria da base com jogadores que teriam que estar já compondo o grupo principal e jogando no grupo principal. Mas sabe e isso vai começar a acontecer agora. Eu falei com um treinador da base do Inter e ele citou uma situação muito interessante. Eu conversei com ele, não vou falar quem é para proteger, né, o profissional. Ele falou, eu falei da dificuldade de a gente ver grandes talentos hoje, técnicos, né, de muita técnica de habilidade mental, enfim, tudo fora de série. E ele falou que as gerações passadas, eu tenho 46, o Felipe também deve ter por aí mais ou menos. A gente, dentro das escolas, era multisinestésico. Nós praticávamos vários tipos de atividades esportivas. Exato. E o futebol é movimento. E quando nós íamos jogar bola, né, a gente jogava bola num campo de areião com uns tocos de grama de 2 metros de altura. Chinelo de dedo. Chinelo de dedo no areião, campo irregular. Tudo isso faz com que tua percepção de bola, de movimento, de espaço seja melhorada. E hoje, com essa gurizada toda jogando futebol society, a gente jogava futsal, jogava futebol de campo e futsal junto para aprimorar a habilidade, o raciocínio, tudo. Então, isso aí tem dificultado muito. Eu falei, então por que não mudam isso? Ô, Marcinho. Bota areião lá. Marcinho, Bibi, Miola, até quando a gente falou aqui, né? Olha que a gente está encerrando bem a perspectiva do Inter, né? Para alçar a Libertadores, o Brasileiro, a própria Copa do Brasil e, principalmente, para nós fechar a perspectiva, o Gauchão. Todo respeito nenhum. Tem que ganhar. Respeito nenhum. Tem que passar por cima no Gauchão. Principalmente por ter vindo com uma base já constituída, lapidar algumas cerejas do bolo que a gente deva contratar, o clube deve estar atrás. Verdade. O Miola não falou ainda a cereja. E começar bem o Gauchão e patrolar. Por quê? Porque é necessário. Ganhar Grenal é arrumar a casa. Bibi, até concordo contigo, nós fomos eliminados vexatoriamente no Gauchão, mas ganhamos mais Grenal ano passado. Né? E Grenal faz parte do jogo, é a Copa do Mundo à parte. Então, só para não deixar passar isso, porque o assunto da base é muito interessante, de colocar essa cereja do bolo, da essência que tu falou, e hoje a nossa base está muito robotizada, vamos ser franco. A gente foi campeão da Copinha e não aproveitou praticamente ninguém. Exatamente. É um absurdo isso. É verdade. Só que aí é uma questão conceitual, uma questão que nasce lá de baixo. Quando a gente pega o Genoma Colorada, quando foi constituído lá nos anos 2000 pelo Adir Souto, acho que é ele, foi ele, né, ô Miola? Não é uma questão de formar o jogador. Primeiro é uma questão de formar torcedor. Formar... um jogador torcedor. Exato. Primeiro é formar torcedor, quando a gente fala lá da essência. Formar jovens que se identifiquem com o Internacional. E aí o que acontece em cima disso? E a tua colocação foi sensacional, Marcinho, buscar a essência. E o Miola entende muito disso, porque o Miola lá atrás participou do futsal do Internacional. E o futsal é a essência para quem vive futebol dos fundamentos. Começa na escola, né? Bola, Começa jogando futsal primeiro. E a gente tem uma questão hoje que todo mundo classifica que a base do Internacional tem muito jogador que privilegia a altura, a força física. E aí é uma questão conceitual que se perde um pouco essa etapa. Por quê? Porque não se resgata lá atrás, onde se resgatou lá atrás no Genoma, que era só futsal. Não se resgata... Eu vou citar alguns jogadores
lá atrás que foram oriundos do salão, tipo Daniel Carvalho, que tu Daniel via que tinha um Carvalho. domínio de salão, alguns outros jogadores, só citei um que eu sei que o Daniel tem era muita do dedicação futsal lá, pro do- Que nem era do Lotus. Inter, mas o O Ronaldo Sobis, Nazário, né? Então, os grandes Neymar, craques têm todos. origem no futsal. O Então, R10. Então, Miola, essa questão, e tu tem propriedade para falar, é algo que nós, o clube, precisa resgatar. E aí, vou deixar uma deixa. Entra aí, tem que falar um assunto que é um pouco chato, mas e que tem que ser falado. Todos os anos se fala em ano eleitoral, o ano que vem é um ano eleitoral, se fala em projeto da base. O nosso CT está lá parado, né? Que tinha uma composição que eu me lembro, que o Miola fez uma proposta, né? Como se diz, de buscar e resgatar os fundamentos da base, Miola. Isso aí tem que ser falado. Isso aí tu tem propriedade para falar. O Marcinho tocou num assunto ali, onde tu fala do terrão, né? Eu joguei no Ramiro Soto, joguei no Tamandaré, no Ceprima. Tamandaré. Né? A gente jogava no Areião, né? No campo, a gente jogava futsal, aí tinha as Olimpíadas do colégio, tu podia ir lá, não tinha parte digital tão forte como tem hoje, tu ia lá, se inscrevia no ping-pong, na corrida de 100 metros, no vôlei, no basquete, quanto para querer ganhar medalha, né? Quem gostava de esporte queria ganhar medalha. Nilcon, jogava Então, Nilcon. o que acontecia? Tu tinha uma condição de formação psicomotriz muito melhor do que tem hoje. No domingo, quando o colégio estava fechado, a gente pulava o muro de 5 metros de altura para descer para jogar bola e fazer dupla de pênalti, né? Não, hoje é muito videogame. Então, muito videogame hoje. isso se perdeu. E, aliás, o que tu comentasse é um problema, não é da base do Internacional, é um problema do futebol brasileiro. Tá? Justamente. E aí a gente tem essa condição e necessidade de buscar o que a Argentina ainda tem hoje, que eles chamam lá de baby soccer, né? Que seria o nosso futsal aqui, só que o deles é mais lúdico, né? E o Brasil tem. Mas aí é que tá. Será que a gente perdeu o lado lúdico? Sim, essa é a Acho que tem que diferença. aumentar mais o lado lúdico dentro dos clubes. É necessário trabalhar a parte técnica de forma lúdica, incluindo exercícios que se transformam no dia a dia, no treinamento, até como um divertimento. Exato. Tu leva para dentro do campo exercícios que a criança, nas iniciais, não está acostumada a fazer. Ela vai para dentro de um gramado fazer exercícios que transformam aquilo que vocês disseram, o jogador meio que robotizado, né? E não é essa a intenção. Tu precisa ter, para cada função que o jogador exerce dentro do campo, algumas necessidades psicomotrizes. O centroavante não precisa do mesmo exercício que o cara que joga atrás. E essa condição... Movimentação é diferente, é tudo diferente. Essa condição, por exemplo, o futsal dá, Espaço de campo. porque o jogador... Tu pegar um sistema de jogo hoje, um 4 em linha no futsal, o cara joga todas as funções no mesmo jogo. E se a gente se atentar hoje, olhar, perceber realmente o que está acontecendo na tela da TV, se tu pegar um quadro, tu vai ver que é futsal num ambiente maior. O Pedrinho comenta, né, que ele fez um comentário agora na Copa, que ele chegou e disse, nós estamos vendo, ele pegou o espaço de campo, né, que reduziu. Hoje a marcação está extremamente forte, os times jogando fechados, e aí tu não consegue ter acesso ou infiltração, porque não existe aquela movimentação no entrelinha sem a bola, que são os triângulos. E a improvisação. Eu até comentei isso num jogo da Copa, ele disse assim, parece que a futsal estão jogando meia cancha, a marcação meia cancha. 30 é o metros. retrancado que fica atrás da linha. Agora, para e isso... ficam todo o time ali, não fica ninguém na frente. Agora, então, para isso, o jogador tem que começar desde cedo, porque ele tem que ter a compreensão e evoluir mentalmente para ter um jogo mais inteligente, saber sair do posicionamento, saber aparecer na linha de passe. E para isso, o uso do futsal como uma ferramenta na formação nas categorias iniciais é importantíssimo. Assim como o futebol 7 é importante, são complementos. Tá? E tu pegar, por exemplo, o futebol de areia, lá que tu falaste no Rio de Janeiro, sim, também é importante. Essa que o pessoal coloca no vestiário para jogar, como é que chama aquela mesa que eles jogam? Fla-Flu? Não, o futebol de mesa. É a mesma coisa. Isso aí também ajuda na formação da técnica do jogador. Claro, ajuda muito. Os de exceção, tu consegue buscar captando cedo.
botando jogar, esses vão ser sempre de exceção. Os Nilmar da vida, esses jogadores de exceção, Ronaldinho Nazário, esses tu vai buscar, porque vai aparecer sempre um assim. O que tu precisa melhorar é o nível técnico dos jogadores médios. E isso tu consegue melhorar. Subir esse nível. Trabalhando, tu consegue aprimorar trabalhando. Assim como na vida pessoal da gente, tem os caras que são top de linha, que são os Bill Gates da vida aí, e tem aqueles que dali a pouco vão ter que estudar um pouco mais, mas conseguem Miola, se mas aprimorar. isso aí é conceito. chegar. Se o Internacional não tiver como instituição querer repatriar isso, nós não vamos a lugar nenhum. Essa é a grande importância. É uma necessidade, eles sabem, e um dos pilares do Brasil de formação de jogadores nos principais clubes do país, e dito inclusive pelo próprio Grossi, porque ele chegou ao país e foi fazer uma pesquisa em relação a isso, e ele sabe que o futsal é um dos pilares na formação. Então a gente espera que o Internacional olhe isso com carinho e venha adaptar nas iniciais e na escola rubra um trabalho nesse sentido. Né? Verdade. Fazia um trabalho bem legal até muitos anos no futsal, tanto que era concorrente direto com a CBF, que é super conhecida. O Internacional aí, a nível nacional e campeão mundial. Campeão mundial em cima do Barcelona, Interubra, né? Florestal. O Internacional, mesmo encerrando o departamento, que para mim foi uma das maiores tristezas que eu enxerguei, porque eu praticamente saí do futsal. O time que eu acabei deixando pronto foi campeão brasileiro invicto no ano seguinte. Tá? E, então, a tristeza a gente vê ter fechado o departamento. Hoje, se nós tivéssemos continuado com o departamento, nós teríamos uma estrutura de dar inveja para qualquer clube do Brasil. Porque qual é o clube que mais forma jogador habilidoso no país? Santos? Eu nem preciso falar, Santos matou. O Santos tem uma estrutura e um investimento no futsal, porém não tem a metodologia que a gente gostaria de aplicar no Internacional. Eles usam o futsal para jogar futebol. Tanto que o jogador, que se chegar aos 15 anos no Santos e ele não for jogar campo, ele tem que procurar um clube de futsal para jogar. Não, eu vou te dar uma prova. Eu assisti a Iber League agora em Porto Alegre, há 3 meses atrás, Sim. e tive a oportunidade de assistir o Genoma versus o Santos, a escola do Santos. O Genoma do Inter jogava, vou ser breve, jogava com bola de profundidade, né? Sim. Saída longa, e o Santos saía triangulando. Não, a bola não passava por balão. E aí é uma questão conceitual, cada um acha que quer. Mas para jovens iniciantes, tu tem que ensinar o fundamento. Verdade. Sim. Siga as nossas redes sociais aí no Face, no Instagram e também no Twitter. A Voz da Torcida Colorada e também no YouTube, Voz Torcida Colorada, tá? Face, Insta e Twitter, @a Voz da Torcida Colorada e no YouTube, Voz Torcida Colorada. Bate-papo sensacional, mas agora a gente já está aí nos minutos finais aqui do nosso programa. E eu queria uma avaliação agora, uma conclusão, na verdade, de como foi realmente a gestão do Internacional nesses primeiros 16 meses. Já falamos do futebol, falamos de algumas questões administrativas, mas eu quero agora Tasha, é boa ou ruim? Sem ficar em cima do muro. A gestão foi boa ou a gestão foi ruim? Antes só do pessoal começar a falar sobre isso, eu preciso só comentar uma coisa. Além da perspectiva do futebol masculino, o Inter tem uma perspectiva muito boa do feminino também. Temos que falar mais sobre. A gente precisa falar mais sobre, porque o futebol feminino está crescendo muito. O Inter foi vice-campeão brasileiro esse ano e tem formado grandes jogadoras, né, que já foram para a seleção. Vendeu jogadores. Vendeu jogadores, que isso daí também vai trazer lucro ativo para o clube, sendo que nós somos o clube com o maior número de quadro social feminino do Brasil. E aí mundo. que entra um contraponto. Nós tocamos no assunto do futebol feminino, também usar o futsal, que aí... Exato, eu ia falar isso aí. A exponencialidade da parte técnica de aprendizado do feminino vai ser muito maior. Claro, eu vejo muito o futsal ser muito mais usado no feminino. A porta de entrada pro futebol é o futsal. Exato, do que no masculino. Já que tu tá encerrando, eu quero iniciar, então, primeiro dar os parabéns pela iniciativa. Tomara que a Voz da Torcida Colorada venha para um ano de boas perspectivas, que nos tragam os grandes títulos de volta. E, já que tu fez a pergunta reta e direta, eu acho que a direção foi muito ruim nos primeiros 15 meses, mas os primeiros 15 meses muito ruins, acho que nos dão excelentes perspectivas para 2023. Ela foi pontual, foi assertiva, e eu acho que está conduzindo o clube com uma certa cautela nos números, apesar do déficit de 9 milhões do último balanço. E a perspectiva de 2023 é fechar com
1,5 milhão de superávit. Então, o que importa é que o Internacional volte a vencer e eu acho que a direção está no bom caminho. Eu vou falar assim, um aspecto que talvez a gente não fosse tocar. Eu acho que toda transição de gestão ela gera um fato político que, às vezes, o grupo que perde fica de forma ou outra desgostosa e tal, e o Internacional tem uma política muito acirrada, tá? Aliado às dificuldades que a gestão teve, internas, problemas internos deles, houve muita pressão política da oposição. Tá? Que eu acho que não é salutar em alguns momentos. A cobrança ela é necessária, mas quando ela ultrapassa o limite, ela passa a atrapalhar o clube em si. Né? O que a gente quer é ver um Inter forte, que todos os colorados puxem para o mesmo lado. Tem que estar mais unida aí a questão política. Tem determinados momentos que a gente acha que a pressão ela ultrapassa os limites. Eu, como conselheiro lá nos anos 2000, na transição ali do final dos anos 90 para os anos 2000, a pressão foi enorme. E o trabalho que se deixou ali naqueles 2, 3 primeiros anos foi coroado em 2006 com o título mundial. Isso dito pelo professor Medina na época, que o Internacional estaria pronto para ganhar títulos grandes em breve. Então a gente sofreu muito naqueles anos. Então, em que pese muitos equívocos da direção nesses primeiros 15 meses e a pressão muito forte por parte da oposição, acho que a partir de agora, com o aprendizado dos erros cometidos, a gente tem um ponto de partida muito melhor, com condições de buscar título mesmo esse ano e terminar o ano de 2023 coroando, quem sabe, com uma Libertadores, que acho bem viável de buscar e o Mundial. E mandar aqui no Rio Grande do Sul, mandar em casa, né? Verdade. Bibi. Então, não tem como a gente dizer que foi... 2 minutos. Não tem como dizer que foi uma maravilha, né? Maravilha o começo de gestão, né, do Barcelos. Mas eu estou vendo pela primeira vez em anos uma maturação tanto da direção quanto do time para o próximo ano. E mais, sempre falavam, né? A gente começou muito tarde a nossa preparação física para o ano, então a gente está começando em dezembro. A gente entrou em férias antes, então não podem me falar que a gente não tem um físico para fazer um gauchão bom, porque a gente só teve uma semana para preparação, a gente está tendo quase um mês. Então, acho que agora é a hora de assumir, né, os problemas, se tiverem, não tem desculpa. O Inter está maduro para estar em cima e para trazer aí para a torcida aí grandes conquistas, né? Vamos começar em casa, vamos ganhar aqui agora, fazer um bom gauchão, botar time titular junto, botar os guris da base aí para jogar junto com eles em jogos que não tem tanta pressão e vendo o que vai vindo de perspectiva, né? Sem desculpa, não tem preparação física. Não, tá tudo ali, o pessoal já está aí antes do Natal se apresentando. E eu acho que a gente tem aí um ano aí... Vai ter um 2023 bem positivo. Com bastante... Eu sou otimista, sou doente, colorado. Muitos jogos de dente lotado. Do futsal, o Internacional é o clube no Brasil com mais títulos no futsal. Ainda é, mesmo Ainda parado. é. Ainda é o clube com mais títulos Campeão mundial. no Brasil. Estava lá, na arquibancada nesse ano. Gigante. Mais alguma colocação, Felipe? Aí tem eu também, 1 minuto. Eu acho que cada um de nós só tem que enaltecer essa ideia a voz da torcida colorada, porque é um canal que a gente aqui bate o papo e todo colorado quer falar um pouquinho de futebol, né? A gente não veio aqui no intuito, nós não somos jornalistas, somos torcedores, né? O Marcinho é um jornalista identificado, é profissional, mas eu acho que a gente tem que abrir esse canal para o torcedor, trazer amigos, a interatividade. O torcedor colorado precisa de uma voz propositiva, que contribua, que possa dividir, que possa somar com o clube. Verdade. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, aí no Face, no Insta e também no Twitter, @a Voz da Torcida Colorada e no YouTube, Voz Torcida Colorada. Muito obrigado ao Miola, Filipão, Assunção, a Bibi. Papo excelente e até a próxima, tá? Boa noite para todos. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Tamo junto.